E hoje aconteceu o primeiro amistoso da seleção sub-20 que conta com 4 jogadores do Internacional e a seleção brasileira venceu por 2-0 com 2 jogadores do Inter. Quero te trazer mais detalhes nesse vídeo sobre essa situação e sobre essa valorização que vem acontecendo desses atletas que estão com a seleção brasileira, mas quero te trazer também outras informações. Te falar sobre uma saída do Internacional que está entre 3 clubes e ainda está sendo definida a possibilidade para onde ele vai. E quero te falar também um pouco mais sobre Nathan Silva, jogador que inclusive hoje pela manhã eu te trouxe a informação que, segundo o jornalista André Hernan, o Inter tinha feito uma proposta à equipe do Pumas do México. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui falando com vocês exatamente sobre a seleção brasileira sub-20, que teve um amistoso hoje lá na Granja Comari contra a equipe do Maricá, que é um clube da primeira divisão lá do Campeonato Carioca, inclusive venceu anteontem por 2-0 a equipe do Botafogo, tá bom? Mas o que eu tenho para trazer de situação sobre essa possibilidade? É porque a seleção venceu por 2-0 e os 2 gols da seleção brasileira foram de 2 jogadores do próprio Internacional. Foram gols de Gabriel Carvalho e de Ricardo Matias. Para quem não sabe, esses jogadores nem estão participando mais da pré-temporada do Roger Machado, não estarão à disposição para o jogo contra o México e muito menos para o Campeonato Gaúcho. Eles só devem voltar a estar à disposição quando a seleção brasileira for eliminada no Pan-Americano, que na pior das hipóteses pode ser quando for campeão, por óbvio. E aí aconteceria que eles ficariam fora até o segundo jogo da semifinal do Gauchão, podendo voltar no primeiro jogo da final, ou quem sabe ali, se dependendo das datas, até voltar no segundo jogo, né? Mas ainda assim voltariam cansados. Então até lá o Inter não vai ter o Henrique Menck goleiro, o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prato e o Ricardo Matias, né? Agora, se a seleção brasileira acabar sendo eliminada antes, aí óbvio, aí o Inter vai acabar tendo esses jogadores de maneira um pouco mais antecipada, talvez na quinta, sexta rodada do Gauchão, não sei até quando a seleção brasileira vai durar dentro no Pan-Americano, mas tanto o Ricardo Matias quanto o Gabriel Carvalho vem sendo jogadores que vêm se destacando bastante. Inclusive o próprio Ricardo Matias, que teve uma recente renovação com o Internacional até final de 2027 agora, é um jogador que inclusive começa a se valorizar ainda mais no mercado. E também é um jogador que o Inter encaminha para ser uma das grandes vendas, quem sabe dessa ou da próxima temporada. Porque ele é um jogador que tem características que o futebol europeu adora. Primeiro, ele é um centroavante, que é uma posição incrivelmente valorizada. Ele é um jogador de altura, de imposição física, mas um jogador de velocidade com boa finalização. Óbvio, ainda tendo que maturar todos esses quesitos, porque senão ele era o Harry Kane, né, o Lewandowski. Óbvio que não, mas ele tem o cacuete para todas essas funções e é um jogador ainda de 18 anos de idade. E por todos esses motivos, o Inter entende, né, o próprio PSV da Holanda no ano passado teve interesse na contratação desse jogador, e o Inter entende que o Ricardo Matias também pode ser um jogador para 15, quem sabe até mesmo 20 milhões de euros, se começar a ter oportunidades no profissional, assim como teve o Gabriel Carvalho, começar a ter mais minutos. Óbvio que é muito difícil, tendo um Borré, tendo um Ener Valencia, mas se ele ganhar mais minutos, ainda assim o Inter vai conseguir uma boa valorização neste jogador. Agora, uma outra situação que eu quero te explicar é para falar sobre o Gabriel Rufi Rufi, tá? E aí o que eu quero te trazer sobre o Gabriel Rufi Rufi? Porque hoje, nesse momento, tem 3 possibilidades para ele ir, tá? Existem 3 times que ele pode acabar indo. Existe a possibilidade dele ir para o Torino, Torino que atua no futebol italiano, primeira divisão, e aí uma possibilidade de ele ir inclusive para a Europa. Lembrando, todas essas negociações que eu vou te falar seriam o Gabriel indo por empréstimo, tá? Segunda situação que ele pode ir, Red Bull Bragantino. Inclusive ele já foi aceito lá pelo Fernando Seabra, que é o treinador do Bragantino, e já foi aceito também pela Red Bull Marca. Então é um cara que já foi aprovado lá no scout deles, e é uma negociação também que eles já fizeram proposta, mesma coisa de empréstimo pagando salário. A outra situação e a outra possibilidade seria ele permanecer no Atlético Paranaense.
inclusive foi relacionado para o jogo de ontem contra o Paraná Clube, venceram por 2-1, foram inclusive campeão lá da Supercopa do Paraná, e o Gabriel teria essa possibilidade de permanecer por lá, uma situação um pouco diferente, né, tendo que ter uma redução de salários, enfim, algumas situações teriam que mudar. Dessas 3 propostas, a melhor para o Inter seria a do Torino, porque envolveria passe fixado e um bônus de metas. Caso ele batesse algumas metas, ele seria comprado pelo Torino e aí o Inter até ainda conseguiria algum tipo de ressarcimento de um atleta que já tem 33 anos. São as 3 propostas que ele tem nesse momento e depende apenas dele decidir para onde ele quer. Se ele quer ficar no Brasil, e aí tem Bragantino jogando a Série A, ou o Atlético Paranaense, que é onde ele já está ambientado, ou se ele quiser novos ares, quiser disputar uma Europa, algo que ele nunca conseguiu na carreira, tem a possibilidade dele ir para a equipe do Torino, lá no futebol italiano, um time que tem muita tradição, mas é óbvio que é um time que hoje já não é mais aquele Torino, pelo menos lá na época de 50, de 60. Mas ainda assim é uma possibilidade. O Inter tem essas 3 propostas, o Inter está completamente tranquilo, não vai ser utilizado pelo técnico Roger Machado e agora depende somente do jogador decidir aonde vai querer ir jogar. Agora, uma outra situação que eu quero te explicar, e eu trouxe no vídeo amanhã falando um pouco sobre isso, inclusive muitos não olharam todo o vídeo como eu expliquei a situação, porque tem 2 versões e a minha apuração dessa situação, tá? Que é sobre o Nathan Silva, para quem não sabe o que está acontecendo. Ontem à tarde, o jornalista André Hernan, do UOL, um jornalista muito bem conceituado, passou pelo Sport TV, Central no Mercado, Globo Esporte, está no UOL, é um cara que dispensa comentários, trouxe a informação que o Inter fez uma proposta de 4 milhões e meio de dólares para contratar o zagueiro Nathan Silva, de 29 anos, do Pumas do México. Jogador que se consolidou muito aqui no cenário brasileiro pelo Atlético Mineiro, foi campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, enfim, um cara que até dispensa comentários pelo currículo. Mas é uma informação que a gente acaba duvidando, não pelo Inter ter interesse nesse jogador, porque realmente o Inter tem. Foi um nome que há 3 semanas o Inter já tinha sondado. O grande X da questão em que a gente duvida é como que o Inter ia conseguir ter 4 milhões e meio de dólares para conseguir pagar por um zagueiro. E isso não faz sentido. E aí eu fui atrás de 2 lados, tanto o lado do jogador quanto o lado do próprio Pumas, da direção do Pumas, e ambos me disseram a mesma coisa, que não chegou proposta. Não chegou proposta para o empresário e não chegou proposta para o Pumas, que é o time do próprio Nathan Silva. Eu não sei qual é a fonte do André Hernan, eu até cheguei a conversar com ele e ele me disse, olha, relaxa, porque essa proposta ainda não chegou para o empresário. Mas eu não sei exatamente qual é a fonte dele, se é uma fonte aqui do próprio Inter, se o Inter está ainda fazendo essa proposta, se essa proposta ainda está sendo enviada para o México, mas o fato é que a gente tem essas versões. Hoje a gente teve mais uma nova situação desse caso, tá? Primeiro que o Inter também está em outras frentes por outros zagueiros. Juninho do Midtjylland da Dinamarca segue sendo tentado, e o Samir do Tigres, é um nome que inclusive eu já trouxe 3 dias atrás, também vem sendo tentado. Acho muito difícil o Inter estar tentando 3 zagueiros ao mesmo tempo e ter feito proposta para 3. Tá? O Inter normalmente vai por um, faz proposta, não dá, faz proposta, não faz proposta, não faz. O Inter normalmente é um time assim, é um time que manda 10 propostas, das 10, sei lá, 5 aceitaram e desses 5 vai decidir quantos vão ser contratados. Não é muito a característica do Internacional. E a informação que eu vou te dar ainda sobre esse caso do Nathan Silva, e eu vou manter o que eu já trabalhei ontem à tarde e o que eu trabalhei no dia de hoje. Tanto para o Pumas, quanto para a parte do empresário do jogador, que inclusive é agenciado pelo mesmo empresário do volante Fernando, aqui do Internacional, não chegou absolutamente nada dessa proposta de 4 milhões e meio de dólares. Respeito a informação do colega André Hernan, mas não chegou essa proposta e, a priori, o Inter não está interessado de maneira tão assídua a ponto de fazer isso pelo Nathan Silva, tá bom? Então, se tu não queria esse jogador, pode ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e fui!